Dando sequência à nossa série especial de entrevistas a respeito do agronegócio, o tema de hoje é a tecnologia no agro. E para falar a respeito de uma multiplataforma idealizada pela Fundação ABC, Instituição de Pesquisa Agropecuária Privada mantida pelos cooperados das cooperativas Frisia, Castrolanda e Capal, vamos falar sobre a plataforma Sigma ABC. E o nosso convidado é o Cláudio Cap Júnior, ele que é economista rural e também o porta-voz desta multiplataforma. Cláudio, primeiramente, bom dia, obrigado pela gentileza da entrevista à Rádio CBN. Bom dia a todos os ouvintes. Agradeço o convite, de participar e de falar um pouquinho sobre o nosso projeto, o projeto do Sigma ABC. Então, para a gente poder iniciar, Cláudio, contextualiza para o nosso ouvinte do que se trata esse mecanismo bastante importante, para o desenvolvimento do agronegócio aqui da região. Bom, contextualizando também, a Fundação ABC ela é uma empresa, uma instituição de pesquisa focada nas propriedades rurais. E ela já tem aí 35 anos e pelo menos há uns 20 anos ela tem algum braço de estudo, de pesquisa de ferramentas computacionais aplicadas em propriedades rurais. Ou seja, no momento em que não se existia a mínima viabilidade, de você ter o equipamento computacional, dentro de propriedades rurais, mas mesmo uma instituição de pesquisa, isso acontece também nas universidades, já está nesse ambiente, de desenvolvimento e de tentando achar, o que pode se encaixar em uma propriedade. Então, um pouco do resultado dessa história, de pesquisa aplicar, o Sigma é um pouco do resultado dessa história, de pesquisa dessa área computacional aplicada em propriedades rurais, certo? Uhum. E ele é um software que auxilia o produtor rural a estruturar um banco de dados na sua propriedade para que ele possa realizar o cruzamento desses dados e tomar decisões mais assertivas, certo? Uhum. Então, vamos pensar na prática. Se pegar um produtor rural, no dia a dia dele, ele tem que tomar decisões que envolvem uma série de dados, uma série de informações. Então, por exemplo, quando ele vai escolher uma semente para ele plantar, ele precisa olhar para a fazenda dele e cruzar uma série de conjuntos de informações. O tipo de solo, por exemplo, que ele vai ter, e o solo já começa uma dificuldade aí no solo, porque se você entrar numa propriedade rural e se você olhar em todas as partes, de uma propriedade rural, ela tem diferentes tipos de solo, certo? Uhum. Então, imagine o produtor rural, que ele tem que tomar uma decisão, de qual que é o cultivar, ele vai estar, na maioria dos casos, apoiado, por um engenheiro agrônomo ou um profissional da área. Ele vai olhar para a fazenda dele, ele tem que entender qual que é a semente que ele vai escolher para plantar. E aí, para escolher a semente, ele tem que cruzar o solo dele, cruzar as condições edafoclimáticas que vão incidir nesse solo, entender um pouco de qual que é a expectativa climática, se é o ninho, se é laninha. Ele precisa entender um pouco da genética dessa semente que ele vai estar escolhendo. Então, imagine que eu falei apenas de 3 itens aqui, Uhum. que o produtor rural precisa tomar essa decisão e que eles são muito complexos. Então, o Sigma ele vem para simplificar essa complexidade. Então, estrutura, a propriedade rural de tal forma que essas informações que eu falei, que vai cruzar nessa decisão, o tipo do solo dele, o coeficiente genético de todas as possibilidades de semente que o produtor pode escolher, as condições climáticas, a perspectiva de clima, as doenças, pragas e plantas daninhas que podem incidir naquele lugar. Então, tudo organizado de tal forma que a ferramenta computacional cruza esses dados, esses dados complexos que eu falei, e entrega ao produtor rural uma informação assim mais resumida, onde ele mostra 1 ou 2 caminhos que o produtor e o agrônomo podem tomar, de tal forma que essa parte mais complexa, que envolve uma série de cruzamento de informações e de dados, a parte computacional que faz. E o Uhum. produtor e o engenheiro agrônomo, então, eles ficam nessa parte mais estratégica, nessa parte mais desse pensamento da propriedade rural como um todo,
e nos próximos anos aí da propriedade. Cláudio, então a plataforma ela surgiu para amenizar uma necessidade, né? Otimizar o processo, né, de decisões do agrônomo e também do produtor rural em si, né? Como que foi esse trabalho, né, de apresentação deste projeto e aplicação efetivamente, né? Orientação para esses profissionais para que eles possam utilizar essa plataforma? Então, pegando um pouco dessa história, né, que a Fundação tem da pesquisa aplicada na propriedade, ela sempre foi construída a várias mãos. Então, são os pesquisadores que estão lá no dia a dia. Os pesquisadores, eles têm um contato, eles têm reuniões periódicas com toda a equipe técnica das cooperativas, certo? Que estão apoiando a Fundação ABC, né? Então, a Capal, a cooperativa Freeze e a cooperativa Castrolanda, são 3 cooperativas que estão diretamente, né, apoiando. Aí a gente tem outras cooperativas que também entraram, né, para apoiar a fundação, como a cooperativa Copa Agrícola, alguns produtores contribuintes, né, que gostam do sistema. Então, todas essas instituições, elas estão assim, com uma certa frequência, tendo contato com os pesquisadores e trocando muita informação. Então, esse histórico da pesquisa aplicada na propriedade rural, ela foi construída a muitas mãos. E esse projeto, a apresentação, né, que foi a tua pergunta, a apresentação, a formação da necessidade, ela veio com esses fóruns, né, de discussão da equipe técnica, que está lá na ponta, no dia a dia, com o produtor rural diretamente também, participando das discussões, participando dessas reuniões, né, técnicas. Então, esse ambiente de troca de informação do que está acontecendo na ponta, do que está acontecendo na literatura científica, do que a Fundação tem observado de resultados, é esse ambiente que formou, né, essa evolução e essa ideia de que de perceber, né, com um certo tempo assim, com uma certa antecedência, né, que haveria uma necessidade de estar estruturando as propriedades rurais, organizando as informações, os dados, para transformar em informações, porque observou-se que o futuro das propriedades rurais vai estar muito ligado com a parte robótica nas máquinas e também com essa parte assim, falando um pouco mais da tecnologia, né? Porque a gente tem várias áreas aí, a parte genética e tudo mais, mas focando aqui no que o Sigma trabalha especificamente, né, que é essa parte da tecnologia aplicada, que além das máquinas, né, dessa revolução que está tendo, que é constante das máquinas, haveria também uma revolução no processo da informação dentro da propriedade. Então, é um ambiente de muitas pessoas discutindo, que estão no dia a dia trabalhando, né, com isso, entendendo que as propriedades rurais vão necessitar de uma estruturação dos seus dados, porque o processo de tomada de decisão ele vai usar muito de ferramentas computacionais, inteligência artificial, técnicas estatísticas avançadas também, né, que vão pegar esse monte de dados que existem, né, e transformar e simplificá-los em informações assertivas para o processo de decisão. Então, essa reunião de pessoas observou esse movimento, né, e a ideia veio então dessa pluralidade de discussão. E como que, no seu ponto de vista, foi a percepção dos produtores, dos agrônomos com os resultados, né? A partir do momento em que começaram a utilizar a plataforma e tiveram os resultados, conseguiram fazer esse cruzamento de dados. Como que foi a avaliação deles em um primeiro momento? Essa tua pergunta é uma pergunta muito boa, porque ela faz parte do dia a dia, né, de nós que estamos trabalhando com a ferramenta e do produtor rural que está recebendo a ferramenta, né? Então, se a gente pegar o ambiente que o Sigma hoje está atuando, são mais de 5 mil, pelo menos 5 mil matrículas de produtores rurais, né? Então, aí se pegar famílias, assim, tem muita gente mesmo envolvida dentro desse processo, né? E aí, a gente tem vários perfis dentro dessas pessoas. E aí, a gente tem aquelas pessoas ou aqueles produtores que já tem um perfil, assim, de adoção mais rápida, né, das novas tecnologias, e tem um pessoal que espera um pouco, né, e acaba entrando, e tem o pessoal que espera um pouco mais, né. São pessoal, assim, é cultural, e é bem diversificado
esse perfil. Então, quando a gente coloca uma ferramenta computacional hoje, né, em uma propriedade que não tem esse tipo de método, a gente está apresentando basicamente uma nova forma de você fazer a gestão, né, dos dados da propriedade. E então, como é uma nova forma de você trabalhar, então, em alguns casos a gente encontra resistência, porque a gente tem que quebrar essa barreira, né, de mostrar que a importância, né, das pessoas que não estão no dia a dia, né, na discussão, mas que fazem parte do sistema, né, de você demonstrar a importância, por que você está fazendo aquilo. Então a gente teve vários perfis, teve pessoas que já entenderam na hora o recado e já adotaram a ferramenta e gostam e usam os resultados, usam os dados, né? E tem perfis de pessoas que esperam, né, para identificar aqueles primeiros que usaram, né, como que foi o resultado dessas pessoas, para eles começarem então a adotar. Então a aceitação, ela tem muito a ver com isso que a ferramenta está entregando, sabe? As pessoas que entraram no primeiro momento já estão percebendo benefícios. Então, para você identificar assim as áreas, né, de benefício, o Sigma ele ajuda a propriedade a estruturar a parte financeira, por exemplo, da propriedade rural, fazer gestão de custo, fazer gestão de resultado, fazer a gestão contábil ali da propriedade. Ele ajuda a estruturar a parte agronômica, né, que essa é a essência, ele nasceu para ajudar a estruturar essa parte agronômica, todo o planejamento de cada talhão, de cada produtor rural, cada produto que vai ser utilizado na propriedade, as possibilidades de resposta dos princípios ativos, a possibilidade de você entender como que é a previsão do tempo, como que é os eventos climáticos de curto prazo, né, que vão incidir na propriedade. Então, esse conjunto de benefícios que eu estou falando, né, de soluções que a ferramenta traz, são aquilo que as pessoas que começaram a usar de pronto observaram, né, e que começaram a espalhar esses benefícios, e que então os outros produtores já vieram, né, adotando, e alguns ainda iniciando a adoção da ferramenta, né? Então, quando a gente fala de tecnologia aplicada em propriedades rurais, a gente tem essa quebra cultural, né? Uma barreira cultural de uma nova maneira de você fazer a gestão. Então, o movimento é esse, sabe? E ele é bem estruturado. No começo, a gente teve algumas dificuldades, mas quando nós identificamos esse perfil que eu acabei de falar, foi muito mais fácil para a gente, porque a gente nivelou as expectativas e nivelou a estratégia também de adoção da ferramenta, sabe? Então, esse conjunto de benefícios que eu acabei de falar é o que move produtores e agrônomos a adotar a ferramenta. E essa ferramenta, Cláudio, ela é indicada somente para grandes propriedades ou pequenas propriedades também podem ter resultados bastante significativos? Essa é uma pergunta muito boa também, porque como o Sigma nasceu dentro da Fundação ABC, e a Fundação ela tem essa essência cooperativista, né? O nosso DNA ele é cooperativista, a plataforma ela acaba crescendo nesse mesmo DNA, certo? Então, o conceito da plataforma é uma parametrização e dar a possibilidade de uma propriedade, desde a pequena, né, se você falar desde 1 hectare até quantos hectares for possível ter em uma propriedade, ela é toda parametrizada. Significa que todas essas propriedades têm a possibilidade de fazer essa gestão e a possibilidade de ter este benefício. Então, é bem interessante isso, porque a essência cooperativista, qual é? A essência cooperativista é que o pequeno, o médio e o grande produtor são todos tratados iguais e todos acabam crescendo junto, né? Então, não importa se é 1 hectare ou se é 1.000 hectares, você está agregando e todo mundo acaba crescendo junto, porque não é só o tamanho de área, é a discussão, é o envolvimento, é o engajamento, e aí a gente está falando de cabeças, né? De capacidade de pensamento, de capacidade de refletir. E a plataforma ela vem nesse sentido. Por quê? Porque uma propriedade que tem 1 hectare, ela pode lançar uma informação que pode ser importante para uma propriedade que tem 1.000 hectares. Você está entendendo? E a propriedade de 1.000 hectares, então, ela pode aprender com aquela propriedade de 1 ou de 10 hectares. Por exemplo, se uma propriedade de 10 hectares ela está sendo muito rentável,
ela vai mostrar padrões. E esses padrões, eles podem ser observados por uma propriedade maior, certo? Uhum. E essa propriedade maior aprender com a menor. Então você entende que ela é muito democrática, né? E é exatamente a essência do cooperativismo. É todo mundo aprender junto e crescer junto. Então a plataforma ela é uma ferramenta a mais dentro dessa essência cooperativista. E, Cláudio, e o produtor que está acompanhando agora a programação da CBN ficou bastante interessado, né, pelos benefícios, né, que a plataforma proporciona. Como é que ele pode proceder? Questão de investimentos, os equipamentos, enfim, a estrutura para poder também ter a plataforma Sigma ABC em sua propriedade. Então, veja, esse projeto que a Fundação apresentou foi apresentado em um primeiro momento para as cooperativas Frisia, Castrolanda e Capal, que apostaram na ideia, né? Aportaram recursos, e, portanto, são os cooperados destas cooperativas foram os primeiros a poder utilizar a plataforma. Em um segundo momento, a cooperativa agrária de Guarapava, ela entrou também na plataforma, ela faz parte hoje, né, do sistema, então são os cooperados dessas cooperativas que fazem parte hoje do sistema. E nós estamos em um momento agora que novas cooperativas e grupos de produtores estão entrando para o sistema da plataforma também. Tá? Eu não posso anunciar ainda os nomes, mas a gente vai ter algumas cooperativas, tá? Que a gente já acertou, que já está certo que vão entrar também para o sistema do Sigma ABC e vão poder oferecer esse sistema para os seus produtores rurais. Então, para acessar hoje, né, a plataforma, o caminho é o produtor conversar com a sua cooperativa ou com esse grupo, né, representante que estará dentro do sistema do Sigma ABC. Tá? Não precisa o produtor rural investir em máquina, em equipamento, não há necessidade de investimento nenhum. Com o próprio aparelho que ele tem no dia a dia dele, que ele já usa o WhatsApp, que ele já usa plataformas aí de redes sociais, é o mesmo equipamento que ele pode operar o Sigma ABC. Então é muito simples. A gente teve essa preocupação de ser bem simples a adoção. Tá? Porém, nesse momento, são os cooperados ou são os produtores desses grupos que estão entrando, né, para o sistema do Sigma ABC, que podem utilizar. E nós também estamos conversando, né, estamos abertos a conversar com novas cooperativas, né, e com novos grupos de produtores rurais, que nós estamos em um momento em que nós estamos trazendo, né, para dentro do sistema, né, novos parceiros aí, para ajudar nessa discussão, né, nesse ambiente de desenvolvimento. Porque no começo, né, a essência de tudo é que, no final, a gente, é uma plataforma que ela não vai ter tantos fins lucrativos, mas é uma plataforma que ela tem esse cunho de desenvolvimento regional, desenvolvimento de pesquisa, né, desenvolvimento do agronegócio como um todo. O que é inegável, né, Cláudio, que como em todos os aspectos, em vários aspectos da vida de toda a população, a tecnologia ela tem um papel bastante significativo em bons resultados, né? Exato. E é muito assim, fica claro nas propriedades rurais que e é um recado difícil assim de passar, apesar de ficar claro, é que a vida do produtor rural, na verdade, se ele não tiver essa ferramenta, ela vai seguir, normal. Ele nunca precisou, né, a vida inteira, né? Seus pais, seus avós se desenvolveram, né, sem, né, a ajuda de uma ferramenta como essa. O que a gente observa nesse sentido e que fica muito claro para a gente? A plataforma, ela acaba empoderando o produtor. E aquele produtor que naturalmente vem tendo resultados, né, ele consegue fazer o ajuste fino da propriedade rural, que é onde ele vai melhorar muito as suas margens de rentabilidade. Porque eu falo que a vida normal, né, se a gente olhar o ambiente, principalmente na região que estamos inseridos, que a gente está falando aqui, Paraná, sul de São Paulo, as propriedades rurais, elas têm um certo nível de rentabilidade, tá? Mas quando eu consigo ajustar os níveis ou fazer esse ajuste fino, eu vou mexer exatamente no dinheiro que está sobrando no bolso do produtor rural. E é uma perda que ela é invisível no dia a dia. Então, para um produtor que, por exemplo, que sobra uma quantidade X por hectare, é exatamente no que sobra que a ferramenta vai ajudar a auxiliar. E aí, em vez de sobrar X, ela ajuda a sobrar
X vezes 1,5 lá. Ou seja, ela ajuda muito na margem de rentabilidade das propriedades rurais. Fica muito claro para nós que já estamos acompanhando, né, alguns casos, né, de pessoas que já estão utilizando. E para o produtor rural que nunca teve, né, é um pouquinho mais difícil de observar. Mas, como você bem falou, né, é a tecnologia ajudando, né? Essa diferença de margem é exatamente o retrato de onde que entra a tecnologia. Ela ajudando a dar essa diferença de margem e automaticamente esse dinheiro a mais ele vai ser revertido em desenvolvimento. Então perceba que é um ciclo vicioso, né? De melhoria, né? É um ciclo de melhoria contínua, porque eu consigo melhores resultados, uma parte desse resultado eu vou investir em desenvolvimento, seja em máquinas melhores, seja em pesquisa, seja em algum processo de inovação, né? Seja em melhorar o meu processo atual de produção, seja investir em pessoas, né? Ou seja, essa diferença ajuda na evolução e ele vira um processo vicioso, né? Um processo de evolução constante, contínua. Cláudio Cap Júnior, economista rural e também porta-voz do Sigma ABC, plataforma idealizada pela Fundação ABC, instituição de pesquisa agropecuária privada, mantida pelos cooperados das cooperativas Frisia, Castrolanda e Capal, participando desta série especial de entrevistas a respeito do agronegócio. Cláudio, muito obrigado pela gentileza da entrevista à Rádio CBN, informações bastante pertinentes, bastante interessantes com relação a este trabalho que vocês desenvolvem por aí. Tenha um bom dia e até uma próxima oportunidade. Obrigado aos cooperados da Cooperativa Agrária também estão dentro do sistema. Eu agradeço muito essa oportunidade, esse convite. Se alguém tiver interesse que não esteja dentro dos sistemas das cooperativas que a gente falou, a gente está aberto na Fundação para receber, para conhecer, para mostrar sem compromisso nenhum. A Fundação está aberta à sociedade para mostrar o que a gente tem, né? E para crescer junto também, né? Às vezes uma reunião, uma troca de ideias, ela é boa para ambas as partes que participam desse processo de conversa. Muito obrigado à CBN pelo espaço e pela oportunidade de falar um pouco dessa nossa ferramenta, tá?